Olá, meus seguidores do YouTube, Telegram também. Gente, se vocês não me conhecem, meu nome é Bárbara Martins, eu sou psicanalista, sou psicopatologista, tenho formação na área da saúde também. Gente, hoje eu vou trazer um pouco para vocês, porque, de novo, vocês mandam mensagens, mandam e-mail. Gente, coloque embaixo, porque daí vocês movimentam o meu canal, me ajuda, porque meu canal é tão pequenininho, gente, é muito pequeno. E conforme vocês vão escrevendo embaixo, vocês vão me motivando a fazer novos vídeos, ao invés de só ficar me mandando mensagem. Pela mensagem ninguém sabe que as pessoas têm dúvida e coisa e tal, e às vezes outras pessoas com a mesma dúvida ou com coisas parecidas ou não, se motivam a escrever também. Isso acaba me ajudando e acaba ajudando vocês também, porque vocês podem até se identificar com pessoas com questões parecidas. Bem, me perguntaram se eu podia falar sobre questões de como se aprofundar em triângulos. Gente, eu odeio falar sobre isso, mas porque eu também sou casada, muitas vezes minhas amigas são casadas, tenho namorado, então assim, elas ficam putas e a minha própria família não gosta muito que eu converso sobre essas coisas. Tem toda uma ética por trás, né, gente, que não de mim, sempre por ser psicanalista, eu tenho a mente bem aberta quanto a essas questões, que eu acho que não deixa de ser relacionamento, não deixa de ser um complicante aí para se pensar, para se posicionar. A questão da traição são questões muito sérias, são questões que mexem com a estrutura familiar, que mexem com N coisas, entendeu? Que mexe com, inclusive, muito com o emocional e psicológico de cada um que tá vivendo esse tipo de relacionamento, né? Que não deixa de ser um relacionamento também. A gente não pode tapar o sol com a peneira e ter preconceitos quanto a esse tipo de questão. Porque, assim, o preconceito, né, ele gera aí gera um proibido maior do que já é, né? Porque são relacionamentos que estão voltados aí para a questão do proibido, né? Porque assim, às vezes, gente, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão assim, por que algumas pessoas entram em relações triangulares, né? Algumas já vêm aí de uma questão psicológica, de estrutura edípica, onde o Édipo aí não foi muito bem elaborado, então assim, se reproduz no psicológico uma repetição, né? Por exemplo, em figuras maternas e paternas não bem trabalhadas, né, onde o Édipo aí não teve uma conclusão, às vezes teve alguma falha edípica, então a pessoa, no mecanismo de repetição, ela coloca essa terceira pessoa numa posição edípica. Um outro exemplo são pessoas que elas acabam se relacionando com uma terceira pessoa, mas... Deixa eu acender a luz aqui, gente, do carro, enquanto meu marido está fazendo as compras. Mas a questão... voltando aqui, vou perder o fio da meada. A outra questão é, às vezes, as pessoas que têm aí, que já têm uma psicopatologia, né? Onde elas têm um patológico, elas traem por questões patológicas, sejam por compulsão, né, de traição, ou às vezes tem um perfil psicológico que vai aí para a questão do Dom Juan, no caso dos homens, que tem uma necessidade de conquista, de se autoafirmar, inclusive para que o ego funcione. E no caso da mulher, síndrome de Fortunata, que são aquelas mulheres que ficam perdidamente apaixonadas por caras casados, porque sabe que é um amor proibido e que nunca a outra pessoa vai largar. Tem que ter esse porém, que a pessoa nunca vai largar a esposa, né? Porque se ela sentir que ela pode ganhar o cara, aí não tem mais graça, que aí é síndrome de Fortunata, ela perde totalmente esse amor maluco, esse amor profundo, acaba se perdendo. E tipo Dom Juan, que quando ele percebe que ele conquistou aquela mulher, difícil, né? Porque a síndrome de Dom Juan acaba indo por um viés onde
o cara, ele quer a mulher impossível, né? Quanto mais impossível for essa mulher, quanto mais impossível for, dá mais libido, gera mais tesão, gera mais vontade de conquistar. Então, assim, ele vai estar sempre procurando as mulheres mais complicadas, as mulheres mais difíceis, as pessoas, às vezes, mulheres religiosas que estão ali travadas na castração, mulheres casadas que não olham para o lado, assim, quanto mais difícil for a situação de conquista, melhor é. E no momento que ele conquista aquela mulher difícil, toda a pulsão energética sexual e que lhe movia aquele movimento se perde. E na questão da Fortunata é bem parecido também. A síndrome de Fortunata vai assim, a mulher fica perdidamente apaixonada por o cara, porque o cara é casado, e quando ela percebe assim que na verdade ele pode fazer a troca e perde totalmente a pulsão energética. Tirando essas questões, gente, as outras questões que são relacionadas a triângulo, às vezes acontece assim, vamos para uma coisa mais normal, né? Porque aí tá indo pela questão edípica, né? Tirando a questão edípica, a síndrome de Fortunata e a síndrome de Dom Juan, os processos de traição ocorrem, às vezes, por questões de falha edípica, como eu já falei, mas às vezes por questões mesmo da rotina, do casamento, às vezes por, tipo, um dos lados não está satisfeito, seja sexualmente. Às vezes não é só sexualmente, não. Às vezes tem um fato, assim, tipo, de que ou o homem ou a mulher não consegue cumprir a atenção que aquele cônjuge que está num processo aí de traição entra. Ele consegue buscar, por exemplo, no outro essa falta que ele acha que tem, ou que ela acha que tem, e a terceira pessoa entra como se fosse um complemento. E em algumas situações, essa terceira pessoa, ela entra num espaço da falta. E esse espaço da falta, eu sempre digo assim, que as pessoas que vivem em relações triangulares, se, por exemplo, se o amante fica com a troca, né? Faz a troca com o amante. Eu sempre brinco, vai ficar sempre faltando uma vaga, entendeu? Então, assim, se, por exemplo, você tá ficando com um homem casado e ele ficar com você, você pode ter certeza que a vaga da amante depois vai estar aberta, entendeu? Então, são pessoas que têm esse espaço aberto para uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa vai estar sempre, eles sempre vão estar triangulando. Não é uma coisa, faz parte da personalidade destas pessoas, principalmente dessas pessoas que têm essa falha edípica, entendeu? Que não passaram pelo Édipo da maneira correta, ou que não dissolveram o complexo de Édipo total, e essas pulsões ficam ali tentando buscar completudes, tentando buscar uma significação. Não que as pessoas que traiam seguem totalmente essas regras. Às vezes acontece, por exemplo, que a ocasião faz o ladrão, né? Às vezes acontece de você, por exemplo, estar numa situação X, Y, Z, e essa situação ser a ocasião do ladrão, entendeu? E aí, dependendo do momento em que o seu relacionamento estiver, por exemplo, você está passando por alguma questão relacional, onde essa falha relacional abre essa oportunidade para o ladrão, aí acontece de que pode rolar a traição nesse sentido e ser sim uma coisa que nunca aconteceu, foi a primeira vez, e a pessoa entra nessa falha, e essa falha acaba sendo sustentada aí justamente porque no relacionamento original não se tem
todo esse conjunto que na cabeça da pessoa falta. E aí o que acontece? A grande maioria dos casos, ou as pessoas ficam perdidamente apaixonadas, e se rola a paixão, gente, é muito terrível. Porque assim, a paixão ela tira um pouco da nossa inteligência, né? A paixão, a gente chama isso na psicanálise, na psiquiatria, na neuro, a gente chama assim de demência temporária. Porque o que acontece? Os processos neuroquímicos cerebrais são tão violentos na paixão que tira a pessoa do centro de si, do seu próprio pensamento, dos seus próprios controles emocionais e dos seus próprios controles sobre si. E aí, algo assim que talvez em uma outra situação não seria tão forte, passa a ser muito forte. E ainda tem um fator, né, quando você vive uma relação triangular, ou um quarteto, ou qualquer outra coisa que seja parecida com isso, mas que está envolvendo mais uma pessoa, sem ser uma única pessoa, né, uma relação monogâmica, você está indo para uma relação onde tem mais pessoas, né, uma relação poligâmica, existe sim um fator, que é o fator do proibido, né? O proibido, gente, aquela frase assim, o proibido é muito mais gostoso, né? Provoca, sim, uma reação neuroquímica no cérebro. E essa reação neuroquímica no cérebro faz com que a pessoa fique perdidamente apaixonada, fica perdidamente centrada naquilo, querendo mais daquilo, porque assim como você que ama chocolate que nem eu, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu tá próxima da TPM, justamente por a questão neuroquímica, diminui a serotonina e coisa e tal, quando eu vejo um chocolate que eu posso comer, que é sem glúten, sem lactose orgânico, eu fico doida, eu falo assim, ai, eu quero, começa a dar água na boca, assim, entendeu? Então, porque você sabe que aquilo vai te gerar uma neuroquímica da felicidade, mesmo que seja temporária. Aí você pega o pacotinho de chocolate, come inteiro, né? E fala assim, ai, agora os quilinhos. Mas na hora de comer, né? Nem se pensa, porque a paixão, a vontade, o apetite para aquilo foi muito maior. E no processo aí de traição, no processo aí das relações triangulares, ou quarteto, ou poligamia e coisa e tal, ocorre... Na poligamia, sim, existe um contrato de permissão, né? Que nem uns relacionamentos abertos. Mas quando não tem permissão, quando é proibido, o proibido, ele sempre gera uma alteração neuroquímica muito maior. E te fixa muito mais, porque você sabe que não pode. É que nem comer o chocolate, excesso, vai lá e comer a barra inteira, sabendo que vai ficar gordo, que é em excesso. Mas mesmo assim, na hora, não pensa. Vai, come, por quê? Porque é gostoso. Então, assim, o proibido que é mais gostoso, que é a grande questão que fixa, que faz com que a pessoa fique perdidamente doida, apaixonado e com uma vontade terrível de ficar ou tá dentro dessa situação. Uma dica que eu dou é: faça coisas proibidas aí. Você que tá aí num triângulo, ou você que quer tirar esse triângulo, que você que quer sair de uma coisa dessa, faça uma coisa proibida aí com a sua esposa, com a sua mulher, para poder desfocar e voltar a se centrar no seu relacionamento, se é o seu desejo sair disso. Faça coisas proibidas, transa com ela, assim, no estacionamento do shopping, faça coisas proibidas com ela, faça coisas proibidas com ele. E você que tá tentando roubar, gente, é muito complicado, porém não é impossível, mas vai estar sempre na sua consciência e nas suas questões que depois, se você tiver, por exemplo, uma síndrome de Fortunata, na hora que você conseguir, eu aviso para você, perde a graça. E você, que é um Dom Juan, perde a graça também. E se você não sabe se você tem Fortunata, síndrome de Fortunata, ou de Dom Juan, ou tem uma falha edípica, conversa com a tia aqui, que depois a gente pode conversar bem intimamente, para às vezes você poder se conhecer e conseguir sair, às vezes, de uma psicopatologia aí emocional. Fica a dica.